Galera, BMW F850 GS, sem dúvidas, uma das Big Trails mais legais que a gente tem no mercado dessa faixa de cilindrada. E hoje eu estou aqui com o Thiago, vocês já conhecem ele aqui do canal, onde ele participou da última vez com a Versys 650 Tourer 2023, que ele acabou trocando pela F850 GS. Nós já vamos comentar também sobre o porquê dessa troca e etc. E hoje a gente vai ter aqui a opinião do dono, do Thiago, que já usou bastante ela, já fez viagens longas e tem umas opiniões bem legais. Thiago, fica aí sua oportunidade de cumprimentar o pessoal, fica à vontade. Obrigado pela oportunidade, primeiro, trazer informação, trazer a moto para poder ser mostrada. Bom, a apresentação já... Motociclista, simplesmente motociclista que gosta de rodar e gosta de aproveitar o tempo viajando de moto. Show, então vamos conversar sobre a F850 GS. Thiago, apresenta pra gente ano, modelo, versão, quantos km rodados. Sim. Apresenta ela pra gente. F850 GS Adventure, ela é ano 2023. Eu adquiri ela agora no mês de julho desse ano, de 2023. Ela é de janeiro desse ano, tá? Eu peguei ela com 6.000 quilômetros na própria concessionária da BMW. A BMW tem um plano novo agora de venda de motocicletas usadas, só que eles vendem usada, mas com a mesma garantia de uma nova, 3 anos de garantia, com todo o plano de manutenção bem amplo e com planos de financiamento bem legais. Então, esse é até uma das razões que me atraiu bastante na moto. Entendi. E apresente você, idade, altura e peso, pra gente ter uma noção aqui de piloto junto com a máquina. Eu tenho 1,80 m, 40 anos e 89 quilos. Ok. Então, é uma pessoa relativamente alta, né? Acima da média aí do brasileiro, de 1,70 m. E a gente tem uma moto, ela tá original aqui, né? Não é rebaixada original. Nem nada. Não tem que que baixar. Vocês podem ver, ó, olha a minha mão embaixo. É uma moto incrivelmente alta. Então vale você, nós já vamos conversar sobre isso melhor, mas é uma moto alta e aqui a gente tem uma pessoa alta que pilota. Imagino que você não tenha dificuldade com os pés, né? Não. Encosta os 2 pés no chão, os 2 pés com a sola no chão, planta completa. Show. Eu andei, já dei uma volta nela aqui, eu tenho 1,77 também, não tive dificuldade nenhuma de alcançar o chão, tá? Então essa é a percepção de altura. Thiago, conta pra gente, você tinha a Versys 650 Tourer 2023 e você adquiriu a GS 850. Por que você fez essa troca? Como é que foi isso pra você? Eu tava com viagem marcada para setembro, pro último setembro agora, e fui convidado para um evento na BMW e para poder fazer o test ride em algumas motos. E por acaso eu fiz o test ride nessa moto. Não foi na Adventure, eu fiz o teste na Premium, a diferença era que o tanque era menor. Entendi. Então o peso era muito parecido, já era uma moto com todos os acessórios, só que o tanque era menor. Então eu fui e cometi o pecado de... Eu não tinha pretensão nenhuma de trocar de moto, mas eu cometi o pecado de andar e testar. É aquele... Eu já tinha testado várias vezes a 1250 e nunca tinha testado a 850. Falar, não, é uma moto grande, moto pesada, não precisa de tanta cavalaria e tal. Até você testar a primeira vez. Quando eu testei e vi que a ciclística dela era muito fácil de pilotar, porque esse era um dos meus medos. Não faz muito tempo que eu ando com motos um pouco maiores, desde a minha moto um pouco maior foi em 2019, e então eu tinha esse receio, vou pegar uma moto grande, poxa vida, a moto que eu tenho hoje me atende tão bem, eu ando tão bem em corredores, eu viajo, eu não passo apuro para poder fazer esse tipo de... A manobrabilidade para mim faz diferença, a ciclística faz diferença, então eu tinha medo disso. Quando eu testei a moto e vi que a moto encaixou, não tinha problema nenhum para poder pilotar e eu conseguia fazer todas as manobras com ela, inclusive dentro da cidade, eu falei, não, a moto realmente atende muito bem. Entendi. Então foi basicamente sem intenção, você não estava pesquisando a moto nem nada. Você fez o ride e curtiu. Muito. Você viu que você poderia ter um produto superior à Versys 650, tanto em suspensões, performance, tecnologia.
e as suas preocupações com uma moto grande e difícil foram quebradas quando você andou. É muito paradigma. Então você não testou, você não cogitou a Tiger 900, por exemplo, que é a concorrente direta? Eu já tinha andado, eu já tinha viajado de Tiger 900 e não tive essa paixão. E você não curtiu? Não é que a moto é legal, é muito gostosa, confortável, tudo, mas não me despertou essa vontade tão grande quanto eu peguei essa e senti a moto junto comigo. Entendi. Então, na verdade, você não cogitou a Tiger 900 nenhuma vez, mesmo já tendo andado e tido experiência. Exato, não cogitei. Entendi. Interessante. E conta pra gente, Thiago, o que você mais gosta? Tem que escolher uma coisa. O que você mais gosta dessa máquina aqui, BMW F850 GS? Conforto. Conforto. Conforto, ela tá junto com você ali. É a integração que você tem, você com a moto. É o que mais... Foi o que me apaixonou por ela e é o que mais me surpreende cada vez que eu ando com a moto. Interessante. E o que você menos gosta? Custo de manutenção. Nós vamos conversar sobre isso. Inclusive no Instagram, na caixinha de perguntas, muitas pessoas perguntaram sobre custo. Acho que é uma das maiores preocupações, mas aguenta aí que nós já vamos entrar nesse assunto. Então o que você mais gosta é encaixe, piloto, máquina, conforto, e o que menos gosta, custo de manutenção. Exato. Legal. Aqui, Thiago, a gente já até estava comentando antes da gente ligar a câmera, a gente tem um bicilíndrico aqui de 360 graus de defasagem no virabrequim, ou seja, os dois pistões correm ao mesmo tempo. E eu queria que você contasse pra gente a sua experiência. A vibração do motor te incomoda nas longas viagens, formiga a mão, como é que é? Não incomoda, nunca senti formigamento. Aliás, desde a Versys ela tem um padrão bem mais confortável, mas não me incomoda e é bem suave. Acho que os trabalhos de atenuação dessa vibração, para poder não chegar tanto ao piloto, foi um trabalho muito bem feito, que está bem amadurecido na BMW para esse modelo. Legal, se eu posso dar a minha percepção aqui de Versys e de GS, que eu andei um pouquinho, ali na Versys, eu estou apontando porque a minha está ali, é como a gente estava comentando, né, Thiago? Ela tem defasagem de 180 graus, então os pistões trabalham sempre em sentidos opostos, o que tende a trazer menos vibração. E ali a gente tem também preocupações, coxinha de borracha no guidão e etc. Então de fato ali vibra bem pouco. Eu senti aqui um pouquinho mais áspera, ela vibra um pouco mais, mas não achei o fim do mundo. Eu imagino que não deve incomodar, como foi a sua experiência também. Sim. Nunca tive problema na viagem, né? Muitas horas exposto ao motor funcionando, para você foi tranquilo. Tranquilíssimo. Legal, vamos conversar também então dessas questões que incomodam e o calor do motor. Antes de você dar a sua opinião, eu já estava dando uma olhada aqui, pessoal. Ela tem uma preocupação na carenagem, ó, essa abertura aqui, ela tem um defletor, digamos assim, esse vão vai direto no radiador, mas ela tem uma segunda abertura aqui que talvez venha um pouco de calor. E aí conta pra gente, como é que é na cidade, na rodovia, esquenta as pernas? Problema com calor, em rodovia você sente zero. Certo. Passei por calores bem extremos, a única coisa que eu aprendi com o calor de moto é que segunda pele não é só para frio, é para calor também, porque eu só usava a segunda pele para frio e toda a minha viagem nos dias de calor eu colocava a segunda pele para poder não sofrer com isso. Eu só sofro com ela em cidade. Essa moto não é uma moto para você ficar em trânsito, anda e para, porque você vai sentir calor na perna sem dúvida. Agora para rodovia a dissipação dela é muito bem feita, você não sente batendo, então é bem tranquilo quanto a isso. A proposta dela é feita para isso. Na terra você não sente a velocidade, com tudo aquilo você não sente, rodovia você não sente. A hora que você pegar um trânsito, que você entrar em qualquer cidade, você vai sentir o calor. E esquenta mais que a Versys 650? Eu falaria a mesma coisa. Mesma coisa. Não senti nem mais nem menos. Como a outra moto também, tem uma 300 agora, a Versys 300. Sinto tanto calor quanto essa. A 300 também é ruim nesse sentido, também então esquenta. Não é nada tão
acima da média, não. Thiago, conta pra gente sobre o desempenho dela na rodovia. Aqui nós temos 80 cavalos desse motor bicilíndrico em linha, então acho que falta de força não tem, né? Como é que é pra você isso aí? Não tem. Atende muito, muito bem. Tudo bem, eu gostaria que os 95 cavalos da original tivesse aqui, todo mundo quer, porque a alemã, ela continua com os 95 cavalos, por causa das normas brasileiras, eles tiveram que matar, tirar esses 15 cavalos. Mas você não sente nada. Lá no México, quando você sai do Brasil, que você vai andar no México, você chega a 200 por hora tranquilamente. Entendi. Então não falta força. Não falta força. Tanto para subida, para retomada, nos modos de pilotagem. Até quando você mata a moto ali no modo de pilotagem chuva, que a moto fica bem mansa, você sente que a potência está ali. Quando você precisa, você vai ter para qualquer emergência, para uma ultrapassagem, para uma retomada. Como previsto, né, pessoal? A gente tem um motor de cilindrada alta e não tinha como você falar que tem pouca performance, Sim. Né? E conta pra gente a sua experiência com esse motor no uso urbano e também na terra. Antes de você falar, a gente tem um motor aqui, pessoal, ele é quadrado no diâmetro e curso. Então ele tende a ser um motor mais versátil, de tolerar o baixo giro bem, tolerar o médio bem, tolerar o alto bem. Normalmente é assim, não sei se é o caso da GS, o Thiago vai contar pra gente. Então na cidade, você lembra da Versys? É um super quadrado lá, então ali o baixo giro enche o saco. Sim. Como é que é essa percepção para você de motor em velocidades mais baixas? Olha, em velocidades mais baixas, em marchas mais baixas, primeira e segunda, você sente ali, a baixa rotação incomoda. Não é tão legal assim, você tem que subir um pouquinho mais para poder não te incomodar. Mas você sabendo dosar como você vai colocar, o modo de pilotagem influencia muito, tá? Quando você vai configurar ali para estrada ou dinâmico ou o de enduro, vai fazer muita diferença de como você vai dosar acelerador. Acelerador eletrônico também, você tem, uma outra diferença que você sente. Mas esse ponto de você saber a faixa de giro dele, como ele vai te dar conforto, vai muito da sua intimidade com a moto. Você vai tomando, você vai se acostumando em qual é a faixa melhor, até mesmo para a cidade, para a estrada, aquele probleminha, sabe, da primeira morrer, a moto dá aquele tranquinho Coisa assim. da Versys. Você tem que tomar cuidado, porque eu já vi colegas tombando moto igual a essa por causa desse probleminha. Hoje de manhã, saindo aqui, eu fui manobrar a moto, eu saí da garagem, primeirinha, em frente à minha casa tem uma lombada. Fui sair, aquela morrida que a moto dá na primeira, que você não solta tanta embreagem quanto deveria. Então, a baixa rotação ali, entre 2 e 3, até 2,5, assim, você vai ter esse problema. Assim. Mas entendi. Nada que atrapalhe Você acostuma, né? Você aprende a lidar com Você aprende a lidar com isso da moto e sempre tem que estar atento. Porque se você vacila, você tem esse probleminha de, aquela moto ela já morreu e você não conseguiu ajustar. Na cidade tem que ficar trocando muito de marcha por causa dessa questão do baixo giro? No sentido assim, ela anda de sexta marcha numa avenida, por exemplo? Ou você tem quinta ou quarta? Não, segunda, terceira, porque ela é muito alta, ela estica bastante, né? A sexta marcha dela, para você usar até na rodovia, você vai esticar bastante até chegar na sexta marcha. Para poder trocar na faixa de giro ideal, você vai esticar bastante até chegar na sexta marcha. Entendi. E na terra, como é que é essa percepção? Incomoda o câmbio? Não. Na terra, uma das coisas mais gostosas, inclusive, é você pilota muito em pé. Em pé, para você usar a embreagem, é muito mais...
você tem que estar cotovelo pro alto, você tem que estar com uma posição um pouco diferente. Quick shifter. O quick shifter na terra ajuda de um jeito que você não faz ideia. Você encaixa a volta no lugar certinho e fica ali preparado para poder fazer as trocas de marchas quando necessária, você vai tranquilo. Show. Thiago, aqui a gente estava conversando antes, né? Ela tem um guidão bem largo. Como é que é no uso urbano, no corredor e etc? Imagino que ela não tenha tanta facilidade nesses espaços pequenos. Como é que é para você isso aí? Como eu já me acostumei, eu venho de São Paulo, então lá você tem que acostumar a andar em corredor com moto pequena, grande, com qualquer uma. Então não me atrapalha tanto. A única coisa que me atrapalha é quando tá com o baú traseiro, os baús laterais. Certo. Aí você fica bem mais receoso porque eles batem e você tem que tomar cuidado. Um baú desse bater no carro amassa de verdade. Sim. Mas você não passa tanto apuro. Você consegue... eu ando, às vezes, no centro da cidade, eu ando em lugares que tem realmente corredor um pouco mais apertado e você passa. Você tem que tomar, você fica reticente e não dá para você se enfiar em qualquer lugar. O bom é que ela sai rápido. Como ela vai ter a saída rápida, você entra e já sai de qualquer lugar, de qualquer espacinho que você precisa passar, você passa rápido sem problema. Então, no geral, não incomoda não quanto incomoda. Parece, né? Porque você olha, a moto é gigante. Ela vai assustar, mas depois que você aprendeu qual que é o tamanho dela, você olha, você tem a noção de se passa ou não passa. E de fato, pessoal, a moto é muito fácil de pilotar. As motos grandes da BMW, as GS principalmente, todas elas impressionam quando você olha. Você fala, nossa, esse negócio é gigantesco, olha a altura disso aqui. Eu não vou conseguir pilotar isso. Mas quando você anda, a ciclística é muito fácil, né? Que é a coisa que você já citou aqui. Então eu imagino que na cidade ela não deve incomodar tanto quanto parece aos olhos, né? Não. Interessante isso daí. Repete pra gente a sua altura, Thiago, e conta pra gente se a bolha original foi suficiente pra você ou você precisou fazer alguma adaptação. Não, eu tenho 1,80. A bolha original ela foi suficiente. Eu sinto a turbulência ainda batendo quando... Na altura dos olhos, na altura assim? dos olhos, do capacete, que você abaixa. Mas não é nada que atrapalha tanto a ponto de eu colocar um defletor maior para poder dissipar mais o vento. Então atende bem para a minha altura de 1,80. Deu para poder atender, pega no capacete, a aerodinâmica ficou boa. A BMW também tem essas questões aqui, ó, esses defletores laterais também. Você percebe alguma diferença prática nesses defletores laterais? É que eu nunca andei sem eles. Entendi. E como o da Versys já vinha, a deflexão de ar da Versys é um projeto muito bem feito, sim, então você fica bem atrás assim das carenagens. Então eu não notou diferença. Não notei diferença. Eu não posso nem falar, não, ele realmente dissipa bem mais o vento. Thiago, conta pra gente, você costuma andar com garupa, não costuma? Já andou alguma vez? Como é que é essa questão de conforto do garupa? Se a pessoa que se andou com você, que opinião teve, se é confortável, não é? Como é que é essa questão? A minha filha, ela tem 50 quilos, então ela anda algumas vezes comigo e ela sente muito, ela fala que ela é muito confortável, ela vai bem tranquila, não precisa nem ser aquele ponto de ficar segurando para poder ficar estável na moto. Ela coloca o pé na pedaleira e simplesmente já segue tranquila. Então, ela nunca reclamou de desconforto. A minha esposa, como ela anda na outra moto, então raramente ela vai na garupa. Então não tem nada de avaliação dela. Mas a minha filha anda e é bem tranquilo para ela, sim. Show. Pessoal, imagino que não tenha chateação nenhuma com garupa aqui, porque a moto é grande, tem um espaço legal aqui no comprimento do banco. A pedaleira do garupa não é tão recuada, como vocês estão vendo na imagem aí agora. Então eu imagino que viagem com garupa, se você pretende fazer com uma moto dessa, não vai ser problema, né, Thiago? Não, com certeza não. Você recomendaria essa moto para iniciantes? Não. Por que eu não recomendaria essa moto para iniciantes? Eu falo que para você aprender, ter intimidade com o motociclismo, com a moto, é bom você começar de baixo, você começar com a baixa cilindrada e se acostumando, porque ela tem um coice forte, se você der mão, ela vai puxar, ela levanta fácil, então ela vai ter uma aceleração um pouco mais brutal, e ela é pesada. Se você bater o pé e ela não for, você vai cair, então são esses detalhes, porque eu falo, BMW anda sozinha, você começa a aprender isso que BMW anda sozinha. A ciclística é muito fácil nas BMWs, então, se você tiver alguma experiência, para a primeira moto, eu falaria que não, mas você tem alguma experiência e depois mudar para ela, você vai com tranquilidade. O problema vai ser você sair do padrão de ciclística que eles propõem, que você acaba ficando acostumado com aquilo. Mas para a primeira moto, eu acho desafiador. Você já acabei de tirar minha habilitação e pegar uma moto dessa, não recomendaria, tá?
Em resumo, pessoal, é uma moto grande, pesada, alta do chão. Então, se você tem abaixo de 1,70, vai ser um ponto de dificuldade. E ela é forte. Então, para pessoas que não estão acostumadas, você dá mão de primeira e segunda, você já está acima de 100 por hora rapidamente. Então, se você não tem um espaço, tem uma curva na frente, você não tem esse bom senso, você passa reto na curva, tem todo esse feeling, né? Então, em resumo do que o Thiago falou, por mais que seja uma moto fácil de pilotar, com ciclística muito fácil, que as BMWs de fato têm isso, a GS 1200, 1250 também são motos muito fáceis de pilotar e é maior do que essa. Então, na sua opinião, ainda assim, seria interessante uma certa experiência antes de uma dessas, Sim. Não é isso? Legal, vamos conversar então sobre custo de manutenção, que é uma dúvida grande do pessoal e é uma das coisas que mais preocupam, eu acho, na hora de comprar uma moto dessa. Queria que você contasse então a sua experiência, se é caro mesmo, se não é, e vai lá, conta um pouco pra gente disso aí. Bom, apesar de ter a moto há bem pouco tempo, não tô com 6 meses com a moto ainda, mas já foram 16 mil quilômetros. E 2 revisões. Eu fiz a revisão de 10 mil quilômetros. A revisão de 10 mil quilômetros, na rede, assim, eu fiz algumas pesquisas, ela variava entre R$ 1.200 e R$ 1.500 reais. Tá. Uma revisão que você vai ver no escopo é troca de óleo. E algumas coisinhas bem simples, mas Um aperto ali, reais. uma lubrificaçãozinha aqui e tal, Exatamente. corrente, nada muito profundo. Exatamente. E aí, a segunda revisão de 20 mil quilômetros, R$ 3.200 reais. Tá. Que aí troca a vela, tem algum fluido de arrefecimento, tem algumas outras coisas que eles fazem, mas R$ 3.200 reais. Se você colocar em 20 mil quilômetros, que eu gastei já 3 com 1,5, já são quase 5 mil reais de custo de manutenção para uma moto. É um custo bem alto para 20 mil quilômetros, você gasta 5 mil reais. E nesse período eu fui me aprimorando um pouquinho nesse ponto de como que é uma manutenção de uma moto. E eu me arrependo de ter feito a de 20 mil quilômetros na BMW. Por quê? Se eu tivesse investido esse dinheiro numa revisão particular com um mecânico de confiança, que agora, é uma coisa bem recente, agora que eu tenho um mecânico de confiança, eu teria gasto muito menos e você fica preso, esse negócio de garantia. Nossa, estou com uma BMW, isso é problema, garantia. Eu aprendi muito assim que até 10 mil quilômetros você precisa da garantia para poder saber se o seu motor está ali e você precisa da garantia. Depois disso, difícil, se você for muito azarado, você vai precisar de uma garantia. E as revisões, por que eu falo de revisão? Revisão de concessionária, eu ainda fico reticente. Por quê? Eu acabei de fazer a revisão de 20 mil quilômetros e levei para o mecânico, que agora é meu mecânico de confiança. Falei, confere os apertos e os torques. 200 newtons na roda traseira. Meu Deus. 200 newtons na roda traseira. Faz sentido isso? É muita coisa. Provavelmente com a pneumática ele apertou E esse isso aí. detalhe de eles fazem aperto. Reaperto, você solta o parafuso e coloca o torque correto. Sim, com é o jeito certo de fazer. Exatamente. Você vai com o torque, coloca o torque correto nos principais, os mais importantes, Sim. os que influenciam em segurança. Com A carenagem certeza. não tem tanto problema assim, mas os que influenciam em segurança é uma coisa que é necessária. E foi conferir os reapertos e aí eu tive essa decepção de, poxa, eu achava que a parte de mecânica de revisão deles estaria num patamar um pouco mais de nível de qualidade melhor. Hoje eu só confio no que ele, porque ele mostra tudo, ele tem uma Cita quem é, a gente estava conversando sobre ele. Exatamente, Thiago Canali, ele tem uma oficina em Piracicaba, @moto e paisagens, se procurar no Instagram é facinho de achar. Ele vai mostrar tudo de todas as motos que ele trabalha. Então isso traz uma confiança muito grande ali e faz você aprender de verdade sobre a moto. Inclusive, ele dá cursos. Eu fiz curso com ele de manutenção básica, manutenção de viagem, e você vai aprendendo esses detalhezinhos da moto. Legal. Uma questão, eu não conheço o seu mecânico pessoalmente, mas eu sigo ele há um tempo no Instagram. Sigam ele aí que é bem legal o conteúdo dele. E me parece ser um mecânico excelente, né? Super técnico, detalhista, limpa tudo e etc. Faz um trampo bem legal. Então fica uma dica aí legal para quem está na região de Piracicaba, né? Imagino que você deva recomendar ele de olhos fechados. Tem muita gente que vem de outros lugares muito distantes. Inclusive, quando eu estava fazendo essa daqui, tinha um rapaz que estava hospedado em Piracicaba, que ele veio de Brasília trazer a 1250 dele para poder fazer manutenção. Show. Muito legal. Então, resumindo toda essa ideia, a manutenção é cara. Relativamente mais cara do que da Versys que você tinha. Eu tava dando uma olhada hoje de manhã antes da gente gravar.
É assim, na maioria das manutenções é ou o dobro ou mais que o dobro comparado a uma Versys 650. Então uma simples troca de óleo é o dobro ou mais que o dobro do que uma Versys 650. Então de fato as manutenções são caras e pelo que eu percebi aqui a experiência dele no pós-venda, no quesito técnico da manutenção, tá deixando a desejar pelo valor que você paga e pelo nome que carrega o BMW, não é isso? Resumiu perfeitamente. É isso que eu percebi de você. Tá, então se prepare aí, faça as contas, porque imagine que comprar seja a parte mais fácil, digamos assim. E esse valor que ele falou aí, de 5 mil reais mais ou menos, em 20 mil quilômetros, não é isso que você falou? Isso. São de coisas sem desgaste, não incluiu pneu, não incluiu pastilha, não incluiu as coisas que se desgastam que não estão incluídas. Porque às vezes você chega numa manutenção de 20 mil quilômetros, que já é 3 mil, e já tem um pneu para você trocar junto, uma pastilha que você pode virar 3, pode virar 4 mil reais. Então faz as contas aí para ver se vai caber no bolso. É mais ou menos isso? E você colocou um fato importante, tá? Sem trocar nada a mais além do plano de manutenção. Eu cheguei na concessionária, tava com a pastilha no fim da vida. Certo. A traseira? A traseira. A traseira tava no fim da vida. Durou até os 20 mil quilômetros. Detalhe importante. Na concessionária eles não tinham no dia, eles tinham que encomendar para poder chegar e eu teria que voltar na próxima semana. R$ 1.240. A pastilha original traseira. Pastilha original traseira. Eu troquei pastilha Potenza, material sinterizado, pastilha perfeita, R$320 trocada. Sim. No Thiago. Pessoal, essa questão de pastilha, para vocês terem uma noção, eu precisei trocar uma pastilha traseira na minha, eu estava em viagem, tive que comprar as pressas em Curitiba na concessionária. Eu paguei 470, eu já achei um absurdo. A genuína Nissin que vai na Versys 150 traseira. Mas aqui, você viu, é o dobro ou mais que o dobro no sentido original, comparando com as peças originais. Caríssimo, caro esse exemplo da minha, caro também aqui. E você pôs uma pastilha excelente, Potenza, você não perdeu em qualidade, não vai estragar o disco, nada. Vai durar relativamente igual. E então essa dica é muito valiosa. Potenza, EBC são marcas legais que você encontra por aí. Marcas legais não, marcas excelentes, que vão ser bem mais baratas do que as genuínas nas concessionárias e você vai estar muito bem servido. Isso eu posso dar uma outra dica, você vai conhecer também, o pessoal do Varela Motos, eles comercializam essas pastilhas e eles têm uns preços bem legais. O Thiago lá vende também essas pastilhas? Você comprou lá com ele? Ele não vende peça, né? Ele sempre pede Entendi. as peças e faz troca. Entendi. Então essa dica é bem interessante. Então, para vocês terem uma noção aí, custo de uma pastilha original, das revisões, são de fato uma moto cara, né? Sim. Conta pra gente do consumo de combustível. Dá uma noção pra gente aí do pior cenário e do melhor cenário. Um momento que ela consome muito e quanto é, e um momento que ela consome pouco e quanto é. Sim. Comigo, o pior cenário foi 15 km por litro. Uma coisa que influencia bastante no consumo dessa moto é o pneu que você usa. O pneu original dela é o Anaki 3. Ela vem com o Anaki 3. E o consumo médio comum comigo era de 21 km por litro. Era muito comum 21 km por litro. Quando eu queria andar economicamente, eu cheguei a fazer 25. Com essa moto fazer 25. Mas gastando um pouquinho mais, acelerando um pouquinho mais, 15 foi o que eu menos fiz. Tá. Essa média de 21, que agora eu troquei o pneu pro Adventure 3, que ele tem um grip bem melhor, inclusive em asfalto, caiu para 18. Tá. Então é um aumento aí de quase 15% no consumo exclusivamente por causa do pneu. Só por causa do pneu. Mas como eu gosto de terra, então ele já é um uso misto um pouco maior. E o grip dele para curva é maravilhoso. Então eu optei, falei, vou gastar um pouquinho mais de consumo com o consumo dela, porém vale a pena. Só que a autonomia que o tanque dela te dá, por exemplo, eu fiz uma viagem agora 2 meses atrás para o Chile, fui até o Atacama e levei tanques de reserva. Não usei. Em nenhum momento foi nesse tanque, não. Levei um tanquinho só de 5 litros, não fui. O mais absurdo que eu fiz de consumo com ela, tem um passo que chama Passo São Francisco. E lá você roda, são 450 quilômetros sem posto, sem nada. São 450 quilômetros sem nada. Eu fiz 540 quilômetros e no posto, quando eu parei para abastecer, entraram 19 litros.
Certo. Deu uma média de 27 km por litro. Ah, mas você andou com a moto em ponto morto. Média de velocidade no painel, 84 km por hora. Entendi. Uma média de 84 km por hora, você andou a 100, 110, teve paradas. Detalhe, estrada de terra, desses 450, 300 é terra. Então, muita parte ali, você teve anda e para. E para uma média dessa, com consumo de 27, tudo bem que tem pressão atmosférica, tem vários fatores que influenciaram para esse consumo ficar tão bom naquele lugar. Mas com essa moto aqui, hoje eu faço 400, 440, sem culpa no coração, sem me preocupar em abastecer. Ou seja, ela tem um consumo razoável pela cilindrada. Sim. Razoável não, eu diria até econômico, digamos assim. E aqui, pessoal, é a versão Adventure, então ela tem um tanque de 23 litros. 23 litros, né? E a versão a de entrada, que é só, ela não tem nome nenhum, né? É só F850 GS, é um tanque de 15, né? 15 litros, correto. Então, aqui é um tanque gigantesco, então, de fato, não é um problema para turismo. Eu já ia te perguntar isso, você já falou muito bem. Então, o tanque, pior cenário aí, 15 km por litro. E o melhor cenário dentro de um uso normal, 21, 22, né? Mais ou menos isso. Correto. Com alguns picos aí, como você citou em algumas outras situações de mais economia ainda. Sim. Então, eu achei bem razoável pela cilindrada, pela performance que entrega. Não tá ruim esse consumo não. E associado a esse tanque grande, turismo não é um problema, correto? Perfeito. Vamos conversar um pouquinho sobre as suspensões dela. E para quem não conhece, pessoal, aqui a gente tem suspensões de longo curso, monoamortecido ali atrás, nessa versão aqui com ajuste eletrônico na suspensão traseira. E a dianteira aqui com curso grande também, invertida, só que não temos regulagem, não é isso? Exato. E eu já dei uma voltinha aqui de 5 minutos até chegar aqui, saindo da minha Versys 150 para essa, e a principal coisa que eu percebi de diferença é o quanto essas suspensões aguentam o desaforo. Então, de fato, é muito versátil e supera os obstáculos tranquilamente com muito conforto. E conta pra gente, qual que é a sua opinião sobre as suspensões, o que você acha delas? Para uma moto que você não faz o SAG, por exemplo, a Versys, você faz o SAG dela completo. Ajuste de traseira, pré-carga da mola, você faz tudo isso. Para uma moto que ela se ajusta, é assustador. Igual você falou, você andou 5 minutos e já teve essa primeira impressão. Então, você sabendo ali exatamente para cada situação, você fazer a regulagem de como ela precisa, o que não é um botãozinho que você aperta, é um modo de pilotagem que você muda, fica realmente muito, muito bom. Ela por ser uma suspensão que você não ajusta para o seu tamanho, peso e altura, ela é muito bem desenhada para se ajustar da maneira correta. Então, para você não tem nada de negativo para falar? Mas nada, assim. Sem dúvidas é uma coisa muito poderosa aqui. Desculpa, eu te cortei. Não, é exatamente isso. É uma das coisas que porque tem um pacote premium, tem algumas que vêm com Dynamic ESA e outras não tem, eu fazia, por ter experimentado, eu falei, não, eu preciso, se eu for trocar, eu preciso que tenha esse tipo de dispositivo para poder, porque o ajuste eletrônico dela realmente é muito bem, é muito cirúrgico, assim. Faz diferença prática. Faz muita diferença prática. Legal. Ele citou um termo, pessoal, o SAG, se você não sabe o que é um ajuste que você faz nas suspensões conforme o seu peso. Então você sobe, vê o quanto ela está abaixando com o seu peso e você ajusta as pré-cargas para a suspensão ou não ficar mole demais e abaixar demais, você não aproveitar o curso de forma satisfatória, ou o contrário, você sobe, ela não desce quase nada e você não aproveita o curso de forma satisfatória. Então isso que ele quis dizer. Aqui a gente não consegue configurar o SAG na suspensão dianteira, porque a gente não tem ajuste. Na Versys a gente já consegue fazendo as duas. Então o que ele quis dizer? Mesmo que você não consiga configurar o SAG perfeitamente, porque não tem ajuste na suspensão dianteira, ainda assim funciona muito bem. Resumiu o que você falou? Exato. É isso que você quis passar.
Então, que eu quis esclarecer, porque às vezes a pessoa não sabe o que é SAG. A gente fala, vai comentando, falando o termo Isso. com quem... Então, só para ficar claro para quem não entendeu esse termo que ele usou aí. Tiago, você já citou pra gente um pouco sobre a questão da ciclística, e que é uma moto fácil e etc. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre... especificar um pouco mais, sim, em baixa velocidade ela é uma moto difícil, por a questão do peso. Em alta velocidade ela chima, não chima. Como é que é isso para você? Baixa velocidade, quando você vai manobrar ela, você sente o peso, sim. Não adianta falar que não sente, porque você vai sentir, você tem que ter uma altura que consiga colocar o pé no chão com algum conforto. Por exemplo, minha esposa tem 1,60, 1,65. Ela já subiu na moto para poder tentar, ela não consegue manobrar. Eu preciso manobrar, porque ela também anda de moto, então ela não conseguiu. É uma coisa que é desafiadora. Se você não tem uma altura que te dê segurança para manobrar, ela não vai te passar facilidade nisso. Agora, trânsito, poxa, preciso entrar no corredor, entrar ali. Se ela cabe, o problema é ela caber, porque ela é grande, então... Guidão é bem largo. Para você esterçar, para você fazer... Não é igual uma motinha pequena que você entra em qualquer buraquinho. Mas se ela cabe, você consegue, adquirindo habilidade, você consegue entrar. Mas agora você vai subindo velocidade e esse ponto de chimar, de a moto ter estabilidade, você anda sem as mãos no guidão, assim, com tranquilidade. Você coloca o piloto automático lá, para a velocidade que você quiser, ela vai continuar e não vai chimar, ela vai se estabilizar. Uma coisa que eu já senti diferença, eu voltei com bastante peso na viagem do Chile. Então, como eu voltei com bastante peso, à frente, você jogou todo o peso aqui atrás. Sim. 2 baús, o baú Tende a traseiro piorar. cheio. Então, eu senti que em baixa velocidade, entre 50 e 70, ela ficava mais boba. Ficava bem mais boba do que o normal. Mas foi só é intempérie. Quando você tem que saber quando você está com a moto numa situação para poder ter segurança com ela. Do contrário, eu falei, já andei em altas velocidades com ela, você solta o guidão e ela continua. Você faz a curva com o corpo. Você não precisa nem se preocupar em colocar a mão no guidão, porque ela faz a curva com o corpo. Pessoal, uma coisa muito legal da BMW, das dezenas de motos e marcas que eu já testei aqui, me parece que essa marca tem uma preocupação um pouco a mais do que as outras quando o assunto é ciclística e segurança. Vou te dar alguns exemplos aqui. A Versys 1000, por exemplo, é mais forte do que essa moto e não tem amortecedor de direção original. Essa aqui já tem, ele fica aqui embaixo. Então a gente percebe uma preocupação extra no quesito segurança e ciclística das motos dessa marca. A GS 1250 também, quem me acompanha aqui sabe, eu sou leve, eu peso 64, 65 quilos. A grande maioria das motos altas chimam comigo em alta velocidade, inclusive Versys 1000, Tracer 900 e etc. A GS 1250 não chima, é 200 por hora, a moto tem chão plenamente. Uma das poucas motos que toleram a alta velocidade comigo, que sou leve em cima. E o Thiago está passando a impressão dele aqui, de que também na F850 é muito boa de ciclística, tanto em baixa, média e alta, e em baixa, como você citou, é pesada, né? Então é importante ter chão, perna suficiente para conseguir lidar com o peso. É mais ou menos isso? Resumir o que você falou? Perfeito. Você já citou um pouco também sobre o conforto, né? Você já falou você já disse que o que você mais gosta é o conforto. Queria que você desse um pouco mais específico assim da ergonomia. Se a posição do guidão é confortável para você, se não é muito longe, se não é muito perto, se o joelho fica muito recuado, incomoda o joelho, a perna no tanque se cabe, se não cabe, como é que é a ergonomia e o encaixe para você? Sim, citando novamente, 1,80 m,
perna um pouquinho mais longa. Joelho não bate em carenagem, eu gosto de andar bem carenado com a moto, com a posição de pilotagem, você bem grudado com a moto e não bate em nada. A altura, algumas pessoas usam o riser para poder trazer o guidão um pouco mais para próximo, totalmente original, e ela, apesar de ter o guidão um pouco mais largo, ela atende perfeitamente a largura. Então essa parte de ergonomia, olha, eu fiz 10 mil quilômetros em 22 dias e ainda tinha acabado de sofrer um acidente, tinha cirurgia, tudo. A moto trouxe um conforto que possibilitou uma viagem que talvez com outra moto eu não conseguiria ter essa facilidade com a ergonomia que ela tem. O ponto dela não estimar. Muitas vezes cansava, você tirava a mão do guidão um pouquinho e deixava ali a mão descansando tranquilamente, sem a moto te dar susto, você não tremia, não fazia nada. Então a ergonomia dela é realmente um ponto muito forte para poder te dar esse conforto. Posição de pedaleira, ela tem aquela posição que não é tão recuada para você ficar não dobra muito o joelho, né? Exato, então você fica ali naquela posição mais confortável, com o joelho bem carenado e te dá a segurança para você pilotar de uma maneira tranquila e mesmo assim a posição bem ergonômica. Pessoal, eu não esperava uma opinião diferente do Thiago, porque sem dúvidas as motos mais confortáveis são as Trails e as Big Trails. No caso aqui é uma Big Trail, né? Então normalmente elas possuem pedaleiras um pouco mais medianas, não é muito recuada nem muito avançada para você pilotar bem em pé. Tem o guidão mais alto, enfim, normalmente são as motos mais confortáveis que você encontra por aí no mercado. Então se você busca conforto, é nessa categoria aqui que você vai encontrar. Em sua grande maioria são as melhores nesse sentido. E aparentemente o Thiago percebeu a mesma coisa, né? Sim. De fato a moto é muito confortável. Sim, né? sim, exato. Um ponto aqui, por exemplo, ela não tem o descanso de pé pra frente. Você tem que colocar instalar algum acessório que seja paralelo. Sim, como eu já estava acostumado a ter na Versys, então já tinha como esticar o pé um pouquinho mais, às vezes você solta. Então, viagem muito longa, você quer esticar a perna, porque você fica com a perna dobrada, você quer esticar. Uma hora cansa. Exatamente, porque se você tem aquele suporte ali, você não fica esticando a perna sem a segurança de estar com a perna na moto, com o pé controlando a moto ainda. Legal. Thiago, recentemente você fez uma viagem longa com ela, conta pra gente mais ou menos quantos quilômetros foram. E a minha pergunta é, você se arrepende de ter ido com essa motocicleta nessa viagem? Você faria com outra? Como é que foi esse sentimento quando você voltou dessa viagem? Exatos 9.990 quilômetros. Muita coisa. Sim, sim. E uma das coisas que eu mais gostei foi ter a atitude de ter trocado a motocicleta antes da viagem, porque já estava tudo fechado, eu ia com a Versys, já estava programado para poder ir com a Versys, apareceu a oportunidade e eu troquei 3 meses antes da viagem. Então eu tinha que me acostumar com a moto, tinha que treinar com a moto, sofri um acidente nesse intervalo, então ficou bem curto ali o tempo de adaptação com a moto, mas para mim ela foi realmente, quando você vê muita BMW viajando, você entende por que tem muita BMW viajando. Você iria com você é de mobilete, você faz com qualquer moto, só que a facilidade, o conforto, porque você vai para poder fazer um mototurismo, você não quer se preocupar com como a moto vai se comportar. Então, se você quer ir para poder aproveitar a viagem, e eu queria muito, era viagem de sonho para mim, isso realmente foi realização de sonho, então a moto trouxe mais ainda o sonho de você estar podendo fazer de uma maneira completamente confortável, indo de sofá, daqui até lá e voltando. Entendi. Então, não se arrepende. A moto realmente para o mototurismo te atendeu muito bem. Perfeito. E você gostou da performance dela. Sim, aí. muito. Legal. Thiago, vamos conversar um pouquinho sobre painel e modos de pilotagem. Aqui a gente tem um painel de TFT absurdamente moderno, porque a gente tem hoje no mercado com conectividade Bluetooth com o celular, com intercomunicador, personalizável, idioma, unidades de medida, é um painel com muita coisa que você pode configurar e mexer. Com o tempo, ele marca até tempo de descanso. Marca. Né? Então é um painel assim, acima da média no sentido de o tanto de coisa que ele mede, que ele faz. O contato seu de painel com o piloto é tudo por botão no apunhadura, na apunhadura ali, esquerda e direita. Tem tipo um joystick com uma bola. Então é um negócio bem legal assim.
e queria que você contasse pra gente a sua experiência com o painel. De fato ele é bom na prática? Te incomodou em algum ponto? Como é que é isso pra você? Você resumiu muito bem todas as funcionalidades que ele tem e são todas funcionalidades muito boas. A telemetria dessa moto é, lógico, quando você empareia ele com o celular e vai olhando todos os dados, ela marca grau de inclinação que você fez em cada curva. É bizarro as coisas que marca. É telemetria real, você se sente em Fórmula 1 porque você vê todos os dados da sua viagem de uma maneira bem completa. E o painel com todas as informações, você vê a pressão de pneus ali em tempo real, a moto aquecendo, mostrando todos os principais pontos, não tenho o que falar. O joystick é muito funcional, a usabilidade de como você vai usar os trips de passagem, se você quer gravar sua ida, sua volta, então ela é bem completa. Você precisa fazer um cursinho ali para poder entender como tudo funciona. Negócio... Exatamente, você precisa fazer um cursinho para entender como funciona. Só que tem um ponto negativo. Você vê isso muito as motos chinesas que estão vindo agora. LEDs nos punhos, para você ver à noite o que você está apertando o quê. Porque tem realmente muito botão. Aí você quer achar o de aquecimento, à noite você não está vendo. Até você decorar. Até você decorar todos ali. O de farol de milha fica um pouco mais para cá e depois tem outro botão do lado. Então, peca por esse ponto de não ter LED. Se tivesse LED, que mostraria muito mais fácil em qual botão você está colocando a mão, principalmente de luva, você perde o tato ali de como você está em cada botão. Então, você usa muito bem, só os botões para você alcançar cada um deles que falta a iluminação para você identificá-los. Interessante essa sua percepção. Perceba, isso é coisa de dono, de quem já usou a moto de dia, de noite e aprendeu do zero também. Então isso é bem interessante, eu não tinha pensado nisso, porque assim, a minha também não tem iluminação nos abotoeiros, mas tem muito menos botão em função. Em 2 dias você já decorou e não interessa se está vendo ou não. Aqui tem um monte de botão, botão que funciona na vertical, botão que funciona na horizontal, botão que gira. Então tem muitas funções e legal que ele percebeu que se fosse iluminado seria um ponto melhor. Então ele teve dificuldade aí quando tá de noite, talvez nas primeiras semanas aí, até você decorar. Exato, né? exato. E legal, então resumindo a ideia, muito bom o painel, né? Muitas informações, usabilidades muito legais e úteis, com essa ressalva do LED que poderia ter. Né? A Bajaj, a Dominar 200 tem, pra você ter uma noção. As Ontes tem. As Ontes tem tudo também. Aceso. Então é um ponto legal e que nas outras marcas também peca, né? Versus 1000, que seria uma concorrente mais pareia aqui, não tem também. Então é um fato interessante você ter citado isso daí. Legal, conta pra gente sobre os modos de pilotagem. Para quem não sabe, as versões GS aqui tem modos de pilotagem, normalmente é o Road, que seria o modo mais padrão, digamos assim, o Dynamic, que é o modo esportivo, que ela entrega tudo de performance, enrijece as suspensões para você andar em alta velocidade, e tem o Enduro, que seria para terra, e o Enduro Pro, nas versões mais completas, para é configurável, você configura controle de tração, você configura ABS, o tanto de freio motor, então você consegue configurar conforme que você quer. E é muito comum os donos de BMW, dessas GS, de falar que a moto muda muito. Como é que é essa experiência para você na prática? E esses modos de pilotagem fazem diferença? Fazem muita diferença e só tem um defeito. São 5 modos de pilotagem. Você citou exatamente, o Enduro Pro, o Enduro, o Road, o Rain e o... eu esqueci do Rain, verdade. O Rain e... eu esqueci de um. Road... O Dynamic. O Dynamic, isso. É muito bom para você conhecer como a moto funciona em cada uma das... Se você só deixar nos 4, porque ele vem com os 4 padrões. O Enduro Pro, ele fica escondido. Aí você tem que mudar a configuração para o Enduro Pro subir. Porque ele sempre vai exibir só 4, ele não exibe os 5. Eu só queria que ele exibisse os 5, porque os 5 você configura. E você configurar, eu falo para todo mundo, ter um equipamento desse é muito legal. Só que só ter um equipamento desse para você deixar na garagem, você tem que conhecer sua moto. Você tem que fuçar e ver como funciona. Eu quero liberar todo o meu acelerador. Freio motor, eu quero saber como que vai se comportar o ABS aqui. E ele tem todas essas regulagens. Apesar do nome ser Enduro Pro, você pode configurar o Enduro Pro para ser uma moto muito mansa, ou você pode configurar o Enduro Pro para ser a moto mais liberada possível. Você desliga tudo e bota a moto para moer. Então é legal para você conhecer o equipamento. E é um ponto que você fala,
como essa tecnologia evoluiu com as motos e como é a diferença, como traz segurança na chuva, como muda a moto ali no enduro para você entrar numa terra, como ele te deixa confortável no road ali, no dia a dia da estrada até e do trânsito, ou quando você coloca no Dynamic, que você quer realmente puxar o acelerador e sentir a moto acelerando, como ela muda. Então faz diferença. Faz, muito. É uma cereja do bolo dessa motocicleta. Mas faz muito diferença. boa, muito boa. É aquela cerejinha que você fala que, nossa, sem essa cereja aqui não ia estar tão boa assim. Pessoal, esse tipo de opinião é muito comum dos donos dessas motos da GS, que eu já tive contato aqui, porque de fato faz diferença na prática, isso é muito legal. Não é isso? Conta pra gente um pouquinho, Thiago, sobre o câmbio. Se ele é duro, se ele entra falso neutro, e conta pra gente do Quick Shifter. Funciona bem, não funciona, incomoda, como é que é? Câmbio, entra falso neutro, viu? Entra falso neutro e já aconteceu algumas vezes comigo. Só que nada que incomode. Quick Shifter, o ponto do Quick Shifter é você saber usar ele no giro correto. Porque às vezes a pessoa quer usar o Quick Shifter ali com 4, 5 mil giros, e não, tem que estar acima de 7. Porque ela vai estar com giro alto e aí fala, nossa, mas dá muito tranco. Lógico, você não está numa faixa de rotação ideal e você, além de estar judiando um pouco mais pelo tranco que você está dando em todo o conjunto de motor, câmbio, você vai estar judiando seus pneus. Muita gente fala, nossa, mas meu pneu dura pouco. O Quick Shifter influencia diretamente em consumo de pneu, porque a mudança de faixa de tração, quando você aperta a embreagem, tudo aquilo alivia para o conjunto. E acaba sentindo no pneu no final. Então, funciona muito bem, só que você tem que saber que ele vai funcionar na faixa de rotação correta. Certo. Porque todo mundo fala que dá tranco, só vai dar tranco. O Quick Shifter dela, se você andar no 7, 8, 9, ela vai trocar liso, mas liso de uma maneira que você só sente a moto acelerando direto. E até você tomar o cuidado de não soltar o acelerador, porque o Quick Shifter é feito para você trocar de marcha acelerando. Sim, travado lá. Você não pode ficar... vou troca de marcha e volta a acelerar. Não funciona. Não é. Então, é o uso incorreto que você vê acontecendo muito e o pessoal falando que dá tranco. Algumas ressalvas às vezes ele citou algumas palavras que você não entendeu. Primeiro, o falso neutro é quando você, por exemplo, vai passar de primeira para segunda, você não põe a força suficiente, ela fica ali entre a primeira e segunda, você acelera, não tem marcha. Não está no neutro, mas também não está em marcha nenhuma. Isso pode ser um ponto negativo, porque às vezes você está numa curva, isso pode significar um acidente, um chão. Sim. Então é sempre interessante, troca com vigor ali, Exato, para não correr o risco de entrar falso neutro. Algumas motos são mais susceptíveis a isso, outras menos. Então isso é comum por aí. A questão do Quick Shifter é um dispositivo eletrônico, né, que eu perguntei e não citei, não expliquei tanto o que é, se você não sabe. Ele troca as marchas sem que você tenha que aliviar o acelerador e apertar a embreagem. Então você acelera, vai puxando, ela troca, vai trocando direto. Então essa é a sua percepção. Funciona bem se você souber usar. No geral, a grande maioria dos Quicks funcionam melhor no alto giro. Isso não é uma questão individual aqui da GS 850. Então, resumindo, funciona bem, o câmbio também, pode entrar o falso neutro, se não pôr uma força legal. Exato. E usando bem o Quick, nota 10, vai que vai. Tanto para cima quanto para baixo funciona perfeito. Faz o blip, o ponto ataco direitinho nas reduções. Faz. Isso é bem legal, já dei uma testadinha, realmente ela faz aquele bam para reduzir. Isso é bem legal. Isso é maravilhoso, o Quick Shifter é uma delícia de pilotar. Um escapamentinho personalizado. Se você colocar um Arrow aqui ou um AK-Pro-V, nossa. Fica mais gostoso ainda. Legal. Thiago, você teve a percepção do acelerador a cabo e eletrônico, né? Você tem moto na sua casa também com a cabo até hoje, né? E aqui a gente tem um acelerador eletrônico. Queria que você desse a sua percepção. É melhor? É pior? No geral, ele é mais lento para ter resposta? É mais rápido? Qual que é a sua percepção? Dependendo do modo de pilotagem que você colocar, é que ele vai te dar a resposta. Certo. Ele é muito, muito macio para você puxar, não tem aquela folguinha até... É verdade.
realmente, não tem folga. A hora que você Não puxar... tem cabo, né? Exatamente, a hora que você puxar tem aceleração. Resposta muito rápida e é um ponto que você vai acostumando que ele te dá mais conforto. Quando você não tem que ficar com o punho tão puxado, você não tem que fazer tanta força, você vai ver que faz diferença sim. Então, como você citou, eu uso os dois tipos de moto, com o cabo e com o acelerador eletrônico. Você sente a falta total ali de já ter o acelerador quando você já puxa o manete. Então, assim, tá, pelo que eu entendi, você prefere o eletrônico, Prefiro por essas questões que você citou, e a questão do lag, da lentidão para a resposta, depende do modo de pilotagem que estiver. Sim. Então, sei lá, no road ela deve ser mais lenta e deve abrir a borboleta com mais calma. Exato. E no dynamic ele deve pôr tudo que você põe. Sim, sim. E no rain ali, quando está em chuva, deve você ser fala, mais lento ainda. Mata completamente, né? Você vai escorregar se você fizer alguma coisa muito errada, porque ele vai matar exatamente para você não sair com aquele tranco mais forte. Então, na sua percepção, é um ponto positivo aqui. Positivo. E não negativo. Não, positivo. Legal. Tiago, aqui nessa motocicleta que você escolheu, né, a versão Adventure, ela já vem bem equipada, já original, né? Queria que você contasse a sua experiência nos acessórios, os baús que você escolheu, você estava me contando, não são os genuínos, originais. Encontra acessório com facilidade, custa muito caro, os originais, como é que é essa percepção de acessórios para você? Principalmente para baús, eu uso um Give no traseiro, e os laterais eu uso da Alltrax, que são baús que têm uma litragem boa, são para viagens, são maravilhosos, tem a bolsa interna e são muito fáceis de você instalar, desinstalar. Os originais também, você tem a comodidade de continuar com a mesma chave, que você usa a chave da moto para poder abrir todos os baús. Isso é uma... Tem até alguma loja que faz essa adaptação, mas é difícil de você achar. Porém, a facilidade do original de você ter a mesma chave é uma comodidade muito boa. São baús que você vai colocar na moto e você não vai sentir tanto aquele... nossa, eu tô com uma moto muito pesada aqui para poder levar esse... Você tem que tomar cuidado de que você está com baús, porque o vento vai te segurar de uma maneira diferente, só que não vai sentir tanto peso, porque a moto vai ter força para isso. Então, o kit de acessórios dela, ou até a estrutura para você colocar os próprios baús dela, já é muito bem desenhado para poder fazer isso daí. Então, acessórios não é um problema, assim? Não é. Imagino que não seja barato, né? Principalmente os genuínos, BMW, né? Sim. Mas você não vai encontrar dificuldade para encontrar um protetor, uma ferragem de baú. Eu vi que você pôs ali um antifurto no painel. Coloquei. Então, acessórios, mesmo que não originais, tem abundante no mercado. Tem bastante. Legal. Conta pra gente, Thiago, os freios dela. Para quem não sabe, a gente tem os freios, os ABS, né? A interação de freios dela estão interligados com a eletrônica no sentido do modo de pilotagem que você escolhe. Ela tem sensor de inclinação, então quando ela está inclinada ela tem uma programação, uma performance diferente. Então a gente tem um ABS acima da média no sentido assim, claro que outras marcas, outras motos têm também, mas é diferente. Por exemplo, a Versys 150 é um ABS simples que funciona igual em qualquer situação. Aqui é um ABS adaptativo que a gente chama. Conta pra gente a sua experiência, já te passou um susto, freia bem, não freia bem, tudo que o motor entrega de performance, os freios conseguem parar depois, como é que é a sua percepção? Esse ponto que você colocou de ser ABS adaptativo, ele te faz aprender como é que usa ABS, porque você falou, lá você tem o mesmo ABS em todas as situações. Quando eu peguei ela a primeira vez para poder testar freio, eu falei, poxa vida, mas por que ela está freando, demorando tanto assim para poder frear? Exatamente por isso, que ela se ajusta a cada situação. Se você precisa de mais freio, ela vai frear mais, ela vai te travar mais. Se você não precisa de tanto freio assim, ela vai ter um freio um pouco mais lento, porque você não vai precisar se desgastar tanto. Isso ajuda a economia de pastilha, economia de disco, a segurança para você tratar a freagem. Então é um ponto bem positivo dela, como ele funciona. E te entrega, tá? Ah, sim. Então, eu imaginei, né? Não tem como falar mal desse kit de freios. E uma coisa muito legal é que ele aceita desaforo caso você não tenha habilidade. Então, se você é uma pessoa que não tem tanto bom senso ou conhecimento mesmo de saber a hora certa de frear, principalmente em chuva, com a moto inclinada, no geral, ela corrige a grande maioria dos erros e te mantém em cima da moto. Então isso é um ponto bem positivo, diferente da minha ali. Se eu der mão com a moto pendulada, deitada,
mesmo ela tendo ABS com asfalto molhado, eu vou pro chão. Não tem como. Então, esse é um ponto muito positivo, são muito seguros, né? Então, legal que o Thiago percebeu essa diferença e que tem uma opinião aqui positiva desse conjunto, né? Ela tem aqui, né, para quem não sabe, ela tem ali as tomadas USB. Tem o USB, é tipo A, né, do lado direito. Isso. Aquele padrão o maior. E do lado esquerdo tem a 12 volts padrão pequeno, esqueci o nome técnico dela agora. E queria que você contasse a sua experiência prática. A amperagem ali é suficiente, carrega o celular, não carrega, o GPS... Como é que é as portas de carregamento ali? Eu uso bem pouco. O 12 volts eu nunca usei, porque precisa daquele adaptador para você conseguir usar a outra. Então esse eu nunca usei. Agora os de carregamento, eles carregam em modo rápido o celular. Então é uma tem vantagem uma performance legal. Bem legal, tem uma performance bem boa. Só que como eu uso o carregador por indução, o próprio suporte é por indução, você então acaba que não quase... Uma vez acabou a bateria do cardo, e eu ando com o cabinho, então eu coloco para poder carregar. Mas a única vez que eu precisei usar foi para isso, mas é bem pouco. Como eu uso de indução, eu uso bem pouco as tomadinhas, mas são bem localizadas, fáceis. A tampinha isola, porque eu lavo moto, jogo água, então isola bem. Então, a percepção positiva com relação a isso. Bem positiva. Legal. Vamos conversar um pouquinho sobre os faróis. Aqui a gente tem um kit full LED, como sempre nas BMWs. Ela tem ali uma luz diurna na frente, com aquela assinatura bem bonita, farol alto e baixo. E o kit de farol de neblina aqui, no caso dessa versão, o original genuíno aqui. Ela não tem farol adaptativo, né, como o da 1250, que é aquele farol que gira nesse eixo e nesse eixo, conforme a inclinação, que é bem legal. E eu queria que você contasse a sua experiência. Imagino que você tenha rodado na chuva, de noite, de dia. Ilumina ou não ilumina isso aí? Ele é muito bom e ilumina bastante, só que tem um ponto negativo. Toda vez que você vai pegar uma estrada à noite e você vê carro na contramão, os carros te sinalizam como se você tivesse com farol alto. E não é regulagem, já pedi na concessionária, vi a altura, eles fazem aquele teste, ela está na altura certa. Só que como é uma moto alta e esse farol é realmente potente, incomoda quem está vindo. Para mim é maravilhoso, você enxerga tudo o que você precisa. E o milha é detalhe, tá? Porque você liga o milha e você nem precisa tanto de milha assim. Certo. E não tem como abaixar o farol para poder ele ficar menos intenso. Só deixar a lanterna ligada, por exemplo. Ele liga o farol e fica o farol ligado porque tem sensor. Então, à noite ele vai ligar e vai ficar ligado sempre. De noite não tem como apagar o farol baixo? Apagar o farol para poder deixar só o farol, a lanterna e o milha. Não tem como. Lanterna é a luz diurna que você fala? Isso, o DRL. Aquele, lá. Certo. Exatamente, não tem como. Entendi. Ele vai ficar sempre o farol ligado e incomoda os outros motoristas. Muitas vezes. E eu já notei isso, e na última viagem eu fiz junto com uma Versys. Tanto o meu quanto da Versys, porque às vezes a gente... Da Versys LED? A Versys LED, a 2023. Ele também incomodava por causa da intensidade e da altura. Eu falei, deve ser alguma coisa mais de Big Trail, de motos trails, que tem esse farol um pouco mais apontado para cima. Entendi. Talvez se abaixar um pouco na regulagem, talvez alivie essa questão. Sim. Já pedi, mas mesmo assim continua incomodando quem vem. Para mim é ótimo, eu enxergo tudo. Só que para o motorista que vem de frente não é tão confortável assim. Só uma dúvida que eu fiquei, então não tem como ligar o farol deixar o farol baixo desligado à noite, é isso? Não tem como deixar o farol... Ela percebe que está à noite e não deixa ficar apagado. Exatamente, não deixa ficar apagado. Interessante, você não pode deixar apagado e só o milha. Deixar só a lanterna e o milha ligado, não tem como. Interessante. De dia você consegue. De dia, você faz sim. isso, você deixa a lanterna e o milha ligado, tranquilo. Entendi. Agora à noite o sensor não deixa. Legal, eu não sabia desse detalhe. Então, na sua opinião, esse kit LED aqui vai muito bem? Muito bem. Show. Interessante. Vocês sabem que eu não curto muito LED para farol, mas eu já assumi aqui que tem projetos de LED que são muito bons. Então, na opinião, eu não testei, na opinião do Thiago aqui, ele teve uma experiência boa aí. Sim. Legal. Uma das grandes preocupações que eu teria se eu fosse adquirir uma dessa também é a confiabilidade, né? Eu venho de uma japonesa, já tive outras japonesas
que Kawasaki, Suzuki, enfim. E a gente sabe que as japonesas são muito confiáveis. Para você tem aqui, na sua experiência prática, teve algum problema? Considera que é um projeto confiável? Tem receio de dar pau ali no ajuste eletrônico da suspensão? Como é que é isso para você na prática? Receio a gente sempre tem, porque qualquer moto pode dar qualquer tipo de defeito. Não Inclusive nas japonesas, viu? Não estou defendendo ali. Mas ali eu tenho a mesma também. opinião, tá? Para mim, apesar de ter uma europeia, para mim a confiabilidade da moto japonesa sim. é ímpar e não tem o que discutir tanto para isso, tá? Sim. É algo que é factível. E eu falo até cito marca, tá? Quando eu falo japonesa, eu falo Kawasaki e Suzuki. Japonesa para mim é Kawasaki e Suzuki. As outras são boas, muito boas, só que Kawasaki e Suzuki tá num patamar acima. Eu também tenho uma opinião parecida. E aí, só que a BMW, por ser um projeto já tão bem maturado, por estar tão bem desenvolvido e por eu encontrei no último evento do Festival das Rodas um piloto que ele dá treinamento na Alemanha e eles falam que usa essas motos para bater de verdade. Eu falo, o brasileiro tem muito cuidado dessa moto aqui. Eu fico indignado como o brasileiro tem cuidado aqui, porque lá eles fazem tudo com a moto mesmo e a moto é feita para poder aguentar a porrada. E acho que é por isso que ela é tão bem aceita aqui e não tem problemas. Você vai ver de problema crônico, são de anos muito, muito anteriores. Depois de uma estabilidade de 3, 4 anos no mercado, essas motos ficam muito boas. Então, no geral, na sua opinião, é um projeto confiável? Bem confiável, bem confiável. Devido às ressalvas, japonesas, na sua opinião também, são mais confiáveis. Sim. Repito, não existe moto perfeita e as japonesas também dão problemas, tá? Não vamos ser ignorante aqui e achar que o japonês é perfeito e que nunca tem problema. Mas na sua percepção pessoal, esse projeto aqui está bem consolidado e confiável. Sim. Legal. Para quem não sabe, pessoal, ela tem a chave presencial, né? E uma coisa que eu tenho receio, vamos ver se na prática é um problema, de dar pau. Você tá lá na Argentina e, sei lá, eu sei que ela tem redundâncias, né? Se é embaixo do banco você pode aproximar e funciona. Mas às vezes, por exemplo, uma vez eu fui gravar com uma 1250, o bocal simplesmente não queria abrir. A gente teve que ligar e desligar várias vezes para ele aceitar e a eletrônica aceitar. E queria que você contasse pra gente a sua experiência prática com essa chave presencial. Incomoda, funciona bem, liso, como é que é? Eu, pelo menos, nunca tive problema, tá? Nesses 16 mil quilômetros aí que eu já rodei, sem novidade nenhuma, nem troquei a bateria do controle da chave ainda, tá? Com a bateria original. E funciona muito, muito bem. Tanto para poder ligar a moto, tanto para poder acionar o tanque. Na entrega da BMW, um ponto até que a gente pode falar depois, que é a entrega técnica, ele te mostra exatamente como você precisa fazer para poder abrir e fechar. Desliga a moto, aperta e depois puxa o gatilho. Tem muita gente que desliga a moto e só puxa o gatilho. Ele trava. Quanto mais você puxar o gatilho, mais ele vai travar. Mais duro fica. Então você desliga a moto, aperta e puxa o gatilho. Depois que ele me ensinou, funcionou perfeitamente. O problema é que aconteceu mais de uma vez comigo, tá? Esse negócio de não ter chave para poder fechar o tanque, eu saio do posto com o tanque aberto. Entendi. E sabe o que acontece? Como que eu percebo? O cheiro de gasolina. Nossa, fica muito forte. Não foi assim, tipo, uma dezena de vezes já que já aconteceu. Eu saí do posto e esqueci porque você tampa ali, ele parece estar fechadinho, mas não. Você tem que pressionar para ele travar bem, porque é uma trava que é muito bem feita. Então, o ponto negativo da chave presencial é só esse de você, e atenção na verdade, né? Você esquecer de deixar ele, fechar o tanque na hora de abastecer. Interessante, podia ter avisar no painel, ó, tampa aberta. Verdade, não avisa, não avisa a tampa aberta. Quando ele travasse... Porque com chave, a chave normalmente, na grande maioria das tampas, a chave não sai se você não fechar. Isso. Tem moto que sai, mas a grande maioria não sai. E se você não fechou, a chave tá ali, então você tem uma referência visual, putz, eu preciso fechar. Não tem como ligar a moto, né? Então é interessante essa percepção prática. Talvez se tivesse um sensor, evitaria esse tipo de esquecimento, digamos assim. Sim. Interessante. A gente sabe também aqui, Thiago, quer dizer, na verdade nem todos sabem, né? Mas algumas versões têm um aquecimento de manopla. Na prática, funciona mesmo, pegou frio, é um acessório dispensável ou realmente faz diferença? Algumas coisas você fala, isso é uma baita frescura para uma moto, você não vai usar isso para nunca. Imagino que não seja. O quê? No frio lá mesmo, no frio, na Argentina, pegando aqueles ventão gelado, porque
Esse protetor de manopla aqui, ele protege muito pouco. Eu tava acostumado com o da Versys. Esse original é ridículo, velho. O da Versys, ele é uma capa perfeita, que você não toma vento nem água na mão, em nenhuma hipótese. Esse daqui não protege nada. Só que a hora que você liga aquele quentinho do aquecedor de manopla, que você coloca a mãozinha ali, que você, às vezes você fica até com a mão aqui assim, esticada para poder esquentar o dedão, é muito bom. É aquele negócio que você fala, não precisa até você usar a primeira vez. Depois que você usou a primeira vez num dia que precisava, num frio de verdade, você fala, eu não quero nunca mais não ter isso numa moto. Então não é dispensável, é um artigo legal, principalmente porque assim, depende muito da sua experiência onde você roda. Tem lugares, principalmente ali nessa região da América do Sul, Chile, Argentina, que tem climas bizarros, que a gente não está acostumado aqui igual do Brasil. Sim, né? sim. Então realmente faz diferença. Faz diferença. Piadas Legal. à parte, depois do kit de maquiagem é uma das coisas mais importantes da moto. Inclusive no Instagram, vocês mandaram na caixinha de perguntas se vem com espelhinho no baú para fazer a maquiagem. Espelhinho, blush, batom, vem quanto é, kit completo, não tem como, né? É o kit do BM, não tem como fazer Entendi. isso. Então vem mesmo. Vem, espelhinho no baú. não é misticismo, é real, vem com tudo isso. Pessoal, tudo isso aqui foi uma piada, tá? Não se ofenda aí. Não, eu sou o BM que mais brincadeira. os BMers, porque é engraçado. Legal. A gente está chegando aqui no fim já, hein, pessoal? Queria que você contasse pra gente sua experiência como piloto automático. No sentido assim, porque aqui ela tem um câmbio manual, né? Então ela não vai reduzir marcha para você se você está numa subida na velocidade que você escolheu. Então eu queria que você contasse a sua experiência de sexta marcha. Ela mantém a velocidade, chega alguns momentos que falta força e ela acaba caindo a velocidade. Como é que é nas descidas? Ela deixa a velocidade avançar demais ou ela segura bem? Como é que é isso? Ela segura bem. A sexta marcha, ela é bem mais alta. Eu falo que a sexta marcha, às vezes, é para cima de 140 para você usar ela, se você vai trocar no giro certo. Então, dependendo de como você vai colocar ali o piloto automático, você pode colocar em quinta, que a faixa de rotação de 90, 80 até 140, ela vai manter em qualquer uma que você colocar. Até a quarta, ela vai fazer só a sexta, que se você colocar a sexta para poder andar em faixas muito baixas, ela vai oscilar bem mais, porque é uma sexta marcha, uma marcha bem mais elástica, então ela vai oscilar mais e faz sentido ela oscilar. Agora, piloto automático de quarta e de quinta, a quarta de 60 até 120, perfeito, ela vai manter qualquer uma das faixas de rotações. E a quinta, de 80 até 140, também vai manter bem tranquilo. A quinta, você pode usar o piloto automático a 165, que eu já usei, de quinta marcha, e ela mantinha 165, subida, descida, reduzia e ia tranquilo. Entendi, então no geral funciona bem. E para não se incomodar muito, o ideal é você pôr uma marcha um pouquinho mais leve. Quinta, talvez, pelo que eu percebi, é uma marcha mais versátil ali. Sim, bem mais versátil. Porque na sexta, às vezes, ela pode fugir um pouco. E uma coisa que é importante, a posição de onde ele fica, ele é muito bom. É muito facinho de você mexer no piloto automático na posição que ele fica ali do manete. Porque a maioria dos pilotos automáticos você mexe aqui, né, no dedão. Ele não, você mexe com o indicador. É uma posição bem fácil de mexer para poder você aumentar e reduzir a velocidade. Legal, então a sua percepção é também positiva do piloto automático. Interessante. Vamos conversar sobre um tema importante que é violência, roubo, risco de assalto. Você morou em São Paulo, você é de São Paulo, né? Você é paulista. Eu era de São Paulo e vim para cá tem 2 anos. Isso, aí ele mora hoje em Piracicaba, né?
que é uma região um pouco mais segura. Pouco não, né? Relativamente mais segura Bem do mais que segura. São Paulo, Sim. né? Então você viveu isso, você sabe como que é e etc. Eu queria que você contasse pra gente a sua percepção prática disso, se você tem receio disso, porque a gente sabe, é uma moto visada. Quanto custa o seguro pra você? Como é que é essa questão? Eu coloquei, eu moro em Piracicaba e tenho 40 anos. Para o meu perfil, ficou em R$3.100 HDI com o América Latina completo. Então, Ficou barato. sim, é relativamente bem barato para você colocar um seguro completo sem limite de quilometragem. Se a moto quebrasse lá na Argentina, eles buscavam, então não tinha receio quanto a isso. Ficava até mais barato se eu tivesse alguns quesitos a menos. Só que, por exemplo, São Paulo, essa moto nunca entrou. Não tenho coragem nenhuma. Se eu vou para São Paulo, eu vou de carro ou então eu vou com outra moto. Porque eu sei que tá muito violento, eu sei que não dá. Até a Dom Pedro eu tenho já algum receio de pegar, dependendo do horário, dependendo do dia, e se eu estiver sozinho. Então é um ponto bem negativo você ter medo de andar. Só que hoje em dia, qualquer moto você está sujeito a ter insegurança nesse ponto. Então, como eu ando bastante para o interior e eu uso ela muito para viagem, nunca passei susto, nunca vi nada. Só que você fica, por exemplo, eu sei que tá chegando dezembro. Dezembro é um mês que eu chego, estaciono ela e não saio da cidade, por exemplo. É bem... Você fica um pouco mais preso por causa desse detalhe de ter uma moto que é visada e que você precisa de segurança. Tem lugares de São Paulo que amigos meus não conseguem mais fazer o seguro. Tiveram que vender a moto porque a seguradora não aceitava mais. Bizarro isso. Não dá pra... A própria Versys, R$9.600 um amigo que mora na Vila Guilherme no perfil dele. Bizarro. Não faz Inviável, nem é impraticável. Isso. Você não compra a moto. Exato. Paga 9 pau de seguro. E impede você de ter uma Sim. coisa que você gostaria. Interessante. Eu achei que ficou bem barato, claro, ele tem um perfil aqui legal, né? Ele não é tão jovem assim, próximo dos 18 anos, isso que eu quero dizer. É casado, né? Mora numa cidade que não é violenta, no quesito geral. Então ficou mais barato que o da minha, pra vocês terem noção. Eu paguei 3,5, 3.500. Eu sou mais novo, eu tenho 31 e sou solteiro, que também piora. Sim. O meu CEP ele não é tão bom também e eu paguei 3,5, né? Então ficou mais caro que a sua, Sim. que não deveria, mas provavelmente se eu pôr no meu perfil, vai beirar os 4 pila pra mim. Acho que sim. Eu acho que Acredito que sim. talvez até um pouco mais. Então isso é um ponto negativo de fato e a sua percepção é o que eu imaginei mesmo. Bem negativo. Tiago, a última pergunta, que é sempre que eu gosto de deixar ela pro final pra gente ter uma noção. Já deu pra entender que ele curte o equipamento que ele comprou e de fato é uma máquina espetacular, né? Isso é indiscutível. Você se arrepende de ter comprado, de ter escolhido e ter comprado essa moto depois dessas experiências que você teve? Olha, eu me arrependo de não ter feito a escolha antes. É lógico, tem condições. Eu sempre falo, uma coisa que me chamou bastante atenção foi o convite da BMW para poder ir testar a moto, a condição, porque uma moto usada, porque eu comprei essa moto usada, eu não peguei ela zero, ela é de janeiro desse ano, ela foi tirada zero de janeiro desse ano, só que eu peguei ela já com 6.000 quilômetros, que você dava 60% de entrada e pagava 24 vezes sem juros, foi uma condição muito boa, então por isso que eu troquei a moto. Mas tudo que ela te traz, o custo-benefício, quando você começa a analisar, tudo bem, a Triumph tem um custo-benefício até melhor com os mesmos equipamentos, mas como eu já andei bastante de Triumph e depois experimentei essa daqui, eu falo, de verdade, é uma coisa muito boa no relacionamento de venda, ou como tem a entrega técnica, como que a moto é apresentada para você, e você tem um treinamento de como utilizar, então o atendimento que a própria marca te dá, exceto a parte técnica, a gente comentou de oficina, é muito bom, e eu falo, hoje eu recomendo muito, apesar de todo o preconceito que se tem com BMW, eu recomendo demais a marca. O modelo é muito confiável, os outros modelos também, mas esse modelo me satisfez bem porque eu quero subir uma guia, eu subo, eu quero pegar uma terra, eu tenho a moto muito mais fácil de dirigir. Então, se tem uma coisa que não tem, é arrependimento. Interessante, show de bola. Pessoal, se eu posso dar a minha opinião, eu acho que porque assim, a moto quanto mais big, menos trail. E se você vai para uma de 300 cilindradas, você sofre na rodovia. A falta de performance, etc. Na terra é maravilhoso. As big trails que estão no meio ali, 600 a 800 cilindradas, para mim são as melhores motos que tem para quem busca mototurismo e versatilidade e conforto.
E aqui a gente tem um excelente exemplo no mercado. Tem a Tiger 900, que é a concorrente direta, que é uma excelente motocicleta também. Em breve vou trazê-la aqui no canal. Então legal aqui a gente ter a opinião do Thiago, aparentemente, né? Ele gostou bastante e não se arrepende de ter escolhido. Pessoal, espero que todas essas informações tenham te ajudado aí a tomar uma decisão aí para você, se você vai levar uma dessa para sua garagem. E te agradeço aqui, Thiago, pela disponibilidade mais uma vez de estar presente aqui, compartilhando a sua máquina, os seus conhecimentos e as suas experiências. E sem dúvidas, isso soma demais na comunidade, na internet, para na hora de decidir comprar. Né? Então, muito obrigado por isso. Eu que agradeço. E fica aqui a sua oportunidade de se despedir da galera. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Ricardo, trazer esse tipo de informação, trazer a opinião do dono, que é uma coisa que eu sempre falo, a opinião de quem vai avaliar a moto quando ela acabou de lançar é muito crua perto de alguém que já rodou 20 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, sabe como a moto se comporta de verdade. Então esse trabalho que você faz de trazer a opinião de dono, depois de realmente o dono ter uma experiência com a moto, faz bastante diferença. Então, obrigado pelo conteúdo, obrigado pela oportunidade. Pessoal, se precisar de qualquer dúvida, o Ricardo coloca o Instagram aí, para poder saber da moto, quiser saber alguma coisa mais que de repente a gente esqueceu de colocar aqui, fica à vontade, que a gente tem o prazer de compartilhar, porque acho que isso é motociclismo, né? Você ter essa irmandade, ter esse tipo de informação, porque no final do dia é o nosso lazer, é a nossa terapia, é o que a gente gosta de fazer de verdade. Muito bom. Mais uma vez, obrigado. E já sabe, deixa um joinha aí, se inscreve e até a próxima. Até mais. Valeu.